tem Deus como pastor, ele está dizendo, nada me faltará. Mas como nós? Como explicar isso, sabendo que nós que servimos a Deus, às vezes sentimos falta de alguma coisa? Às vezes, Senhor, me falta dinheiro. Às vezes me falta um carro. Às vezes me falta um emprego. Mas como Davi escreve isso, ele não está falando que obrigatoriamente Deus vai ter que nos dar tudo que a gente pedir. Sabe o que ele está dizendo? Nada nos faltará. Deus não vai te dar tudo que você quer. Está preparado para ouvir verdade, irmão? Amém? Amém. Deixa eu falar algumas verdades para você que muita gente não fala, porque eu não quero pregar para agradar, eu quero pregar para agradar a Deus. Amém. Deus não vai te dar tudo que você quer. Não vai. Deus vai te dar tudo que você necessita e tudo que você precisa. Aleluia. Por isso ele fala, nada me faltará. Paulo fala aos Tessalonicenses, se vocês tiverem o que comer, o que vestir e o que beber, estejam satisfeitos. Eu estou satisfeito com Cristo, porque Jesus, Deus, Ele é tudo que eu tenho. Ele é o meu pastor, eu tenho Ele. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, nada me falta. Aleluia. Ele continua dizendo, deitar-me fazem verdes pastos. Querido, quer que você entenda que Davi, ele era o pastor de ovelhas, amém? Davi, ele era o pastor de ovelhas. Então Davi, ele está explicando nesse texto para uma geração que ele entendia o que ele estava falando. Essa geração que lia isso sabia o que ele estava falando. Talvez você não saiba. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que já apacentou ovelhas. Não sei se... mas eu nunca apacentei ovelhas e eu acho que eu nunca nem vi uma ovelha de perto. Mas a gente precisa entender o que ele está querendo dizer. Então eu vou trazer um contexto aqui. Ele diz assim, deitar-me fazem verdes pastos. Então ele coloca Deus como seu pastor e Davi como ovelha. E os benefícios ele diz, deitar-me faz em pastos verdejantes. O que é isso? Quando naquela época chovia muito, o mato crescia e ficava uma grama muito verde. Então tinha pasto, reveria para as ovelhas. Mas quando chegava o tempo de seca, igual está agora, fogo para todo lado, Brasil pegando fogo, na verdade. Quando chegava esse tempo de seca, as ovelhas ficavam sem pasto. Mas o Salmo 1 fala que onde tem águas, ribeiro de águas e plantas plantadas junto a esse ribeiro, sempre vai ter vegetação. Então, o pastor nessa época, ele sempre reservava um local onde havia água, onde havia plantação, onde havia lugar para alimentar essas ovelhas. E aqui a Bíblia vai dizer que esses pastos eram chamados de aprisco. E esse lugar era onde a ovelha podia deitar e descansar. Então Davi faz uma comparação entre ele e a ovelha. Ele diz, Deus me faz deitar em pastos verdejantes. E ele continua dizendo, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. O que é isso? Uma ovelha, ela não tem o costume de beber em uma água corrente. Se você coloca a ovelha em um lugar de água corrente, ela não tem aquele hábito. Então, a ovelha é um animal extremamente sensível. Para que a ovelha possa beber, muitas vezes o pastor tem que represar aquela água para ela ficar parada, para que as ovelhas elas possam beber dessas águas. Então, isso aqui está dizendo que o Senhor, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. É um detalhe, mansamente. Por que mansamente? Porque nos fala aqui de um Deus amoroso que nos chama para servir Ele, não por obrigação, não porque nós somos obrigados, mas o Senhor, o Evangelho dele nos chama docemente, mansamente a ouvir Jesus. E quando a gente vem a Ele, Ele nos conduz às águas tranquilas. O que é água tranquila? Isso fala de descanso, isso fala de paz. Jesus vai dizer, Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Ele vai continuar dizendo, refrigera a minha alma. Quando eu leio isso aqui, refrigera a minha alma, eu entendo, querido, que olhando uma pesquisa nos originais, essa palavra refrigera é o mesmo que retorna, ou traz de volta, ou restaura a minha alma. E a alma para os judeus é conhecida como a sede das emoções e dos sentimentos. A alma é onde o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. O espírito é a parte que comunica com Deus, o corpo é a parte que tem contato com o mundo, e a alma é a sede das emoções. É onde o homem tem sentimentos, onde ele ama, onde ele
se alegra, onde ele se entristece. Ele está dizendo, restaura a minha alma. Por que restaura a minha alma? Porque uma ovelha, ela geralmente está andando no caminho, ela quer se desviar, ela é atraída por alguma coisa, ela é um ser que não tem tanta inteligência, ela muitas vezes sai do caminho. Ele está dizendo, traz de volta, Senhor, restaura a minha alma, refrigera a minha alma, resgata a minha alma. Quando ele está falando disso, é um pastor, Jesus, Deus é um pastor, que ele não só olha para a nossa vida, mas ele olha por nós por completo. Deus, ele se preocupa com o nosso estado emocional. Deus, ele se preocupa com como nós estamos nos sentindo nessa noite, e a vontade de Deus é que nossa alegria seja completa. Jesus disse isso, peçam e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus, ele é interessado em nos abençoar. E aqui ele vai continuar dizendo, guia-me pelas veredas da justiça. Eu falo, querido, de veredas da justiça, eu comecei a pensar, o que é vereda? Vereda é um caminho que é estreito. Quem já foi na roça? Na roça eu creio que todo mundo já foi. Não é possível, né? Se tiver alguém, só se for um bebê, né? O caminho estreito é aquela trilha, eu vou chamar de pinguela, uma coisa assim, uma trilha na roça que você passa, ela é fininha. E não é um caminho largo. Às vezes você tem que andar até de facão na mão para cortar um pouco de galho que está ali. Ele está falando, guia-me pelas veredas, pelo caminho da justiça. A vereda era um caminho que ele era conhecido. Porque não tem como você entrar numa mata que nunca teve nenhuma mata viva, você entrar nela e já tem um caminho, então alguém já entrou lá. Então essa vereda é um caminho conhecido, que o pastor conhece. Ele está falando, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está dizendo, guia-me em santidade na sua presença, por amor ao seu nome. Servir a Deus, quando Deus é o nosso pastor, ele vai nos guiar por um caminho reto, pela vereda da justiça. Quando Jesus vem, ele se apresenta como o nosso pastor. Jesus, certa vez, não sei se vocês conhecem essa passagem, tem uma multidão, e Jesus vai fazer uma multiplicação de pães e peixes. E quando ele multiplica o pão, antes que ele multiplicasse, ele olhou para a multidão e ele teve grande compaixão. Por quê? Porque a Bíblia dizia que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas que não têm pastor. Agora, quando Jesus se torna o nosso pastor, ele é aquele que vai nos guiar. Guia-me pela vereda da justiça. Ele precisa nos guiar. Ele vai nos dar direção. Como que Deus me guia? Lâmpada para os meus pés e a sua palavra. Vou explicar melhor para você entender. Lâmpada é como se fosse uma lanterna naquela época. Quando você anda no escuro, lá é totalmente escuro, não tem essa luz, essa iluminação pública que nós temos. Então era como se fosse uma lanterna, uma lamparina. Ele está falando, uma lanterna para os meus pés quando eu ando no escuro é a sua palavra. Nesse mundo de trevas, a sua palavra me ensina como eu devo agir, como eu devo me comportar. E é luz para o meu caminho. Ele vai dizer, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Mas eu estou aqui simplesmente lendo a palavra e explicando. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se eu tentar falar algo aqui, não é bíblico, não é de Deus. Eu preciso explicar tudo que está escrito. Então, eu vou pegar esse texto e vou discorrer ele até o final. Não vou ser longo, não vou ser cansativo. Eu gostaria da sua atenção. Ele diz assim, por amor do seu nome. Deus, ele nos salva por amor do próprio nome dele. Deus não nos salva porque nós merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Deus não nos salva porque nós somos bonzinhos. Deus não nos salva porque nós somos especiais. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele veio para salvar os perdidos. Ele vai dizer que os sãos não precisam de médico, mas os pecadores, os doentes precisam de médico. E o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então é por amor do seu próprio nome. Por quê? Porque Deus é amor. E por ele ser amor, ele nos guia pela vereda da justiça. Ele continua, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Naquela época, a ovelha, muitas vezes, ela passava por lugares perigosos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que é isso? Significa que é possível que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte. O que é o vale? A palavra vale, ela significa depressão. Fala de terra, quando você está num lugar e tem aquele buraco, isso é uma depressão. E sombra da morte fala de trevas. Davi está dizendo, ainda que eu andasse por essa depressão, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, com ameaças de morte, a ovelha poderia passar por lugares onde havia algumas covas, alguns buracos escuros, e a medida poderia haver, naquela época era muito comum, muitos leões, muitas onças, animais selvagens, e aí está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Você entende a importância de Deus ser o seu pastor? Você entende a importância que esses benefícios daqui é para quem tem o Senhor como pastor? Não é para todo mundo, isso daqui não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, é para aquele que entrega a sua vida. Está aberto a todos, mas não é para todos. Quem quiser, beba da água da vida. Quem quiser, receba Ele como Senhor. Quem quiser, passe pelo caminho estreito. Quem quiser, divorcia do mundo e segue a Cristo. Quem quiser, toma a sua cruz e siga, mas Ele tem vida eterna. Glória a Deus! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por que não tem medo? Por que a ovelha não tem medo? Porque o pastor está ao lado dela. Aleluia! Como eu disse aqui que é possível que a gente venha passar pelo vale, é possível, é. Mas por que eu não devo temer mal algum quando eu passo pelo vale da sombra da morte? Isso inclui até a sua morte física. Quando a gente vai morrer, o ser humano tem um medo imenso de morrer. Um dos maiores medos que a humanidade diz que o ser humano tem, eu ouvi uma pesquisa, a primeira é falar em público, por incrível que pareça, e o segundo é morrer. E esse medo de morrer, por que o homem tem? Porque ele não foi criado para a morte. Mas Davi está falando que nem nessa hora ele não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A voz mansa do pastor, ela nos encoraja, ela nos faz saber que tem alguém do nosso lado que nos protege. Ela nos faz a mesma coisa que você está andando na rua e você está meio preocupado com a criminalidade, se você está sendo escutado ou não, de repente passam um tanto de policiais e te fazem escolta com você. Você vai andando tranquilo, porque por causa da presença de alguém que está com você e que pode te defender. Deus, Ele é o nosso pastor, quando Ele é o nosso defensor. A Bíblia diz que o leão, ele anda ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando nós andamos com Deus, esse leão, ele não tem poder sobre nós. E a Bíblia diz que nós podemos resistir firmes na fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A sua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem muita gente que prega assim, a vara é para Deus bater em nós. O cajado é para nos guiar, eu não creio que seja isso. O pastor ele andava realmente com a vara e com o cajado. O cajado é para guiar as ovelhas. Se levanta ela para se ela embaraçar em algum lugar e coloca dentro do pescoço dela, coloca de volta no caminho. A vara é para se defender. É para defender as ovelhas de animais selvagens que vinham contra. Davi matou um urso e matou um leão. Ele não explicou como ali, mas é porque estava cheio do espírito. Mas o pastor ele tinha essa coisa, esse instinto de defender a ovelha. A sua vara e o seu cajado me consolam. A partir daqui, no versículo 4, ele vai sair da questão da ovelha, ele vai deixar a metáfora da ovelha para lá, e está mudando aqui a situação. Aí ele começa a mudar, ó, prepara uma mesa perante o outro. Espera aí, preparar uma mesa para a ovelha? Uma ovelha sentada aqui, amarrar um paninho, preparar uma mesa para a ovelha. A ovelha não vai sentar numa mesa para comer. Então não faz sentido pensar que a parábola está continuando. Aqui ele faz uma pausa, ele para com o ponto final dessa parábola, e Davi começa a falar na vida real.